Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí à nossa palestra de hoje, com a fera, Dr. Lucas Falaschi. Vamos aguardar o pessoal está entrando, Dr. Lucas. A gente já... Acho que já podemos iniciando aqui. Vamos lá, pessoal. Como falei, estamos aqui hoje com a presença ilustre do Dr. Lucas. Vai nos trazer um pouquinho de como fazer uma audiência na Justiça do Trabalho com segurança, credibilidade e confiança. Passo a palavra ao nosso presidente, Dr. Luiz Ribeiro, para que possa fazer a abertura dos trabalhos, para que a gente dê continuidade com o Dr. Lucas depois. Por favor, presidente, fique à vontade. Obrigado, doutor Tiago. Boa noite a todos e a todas nossos colegas neste dia 11 de agosto, aniversário dos cursos jurídicos e também considerado o Dia da Advocacia, apesar das controvérsias sobre maio ou agora, né? Então, vamos considerar a data mais adequada, o 11 de agosto. Então, parabéns a todos, parabéns a todas. Queria agradecer aqui ao Dr. Lucas Falaschi Cordeiro por estar disponibilizando seu tempo para transmitir inovações à nossa advocacia, nossos colegas, possamos melhorar e nos aperfeiçoar nessa constante aprendizado que vivemos na advocacia. Cada dia uma novidade. Queria agradecer a presença de todos, né? Sabemos que, mesmo hoje sendo o dia da advocacia, mesmo alguns estando em sua casa, estamos aí deixando de lado um pouco os familiares também, para nosso aprimoramento e até o prestígio à subseção. Parabenizar o Dr. Tiago pelo trabalho que vem fazendo frente da Comissão da Jovem Advocacia, trazendo temas inovadores e importantes para a advocacia. E estou vendo aqui a presença da doutora Fernanda Credidio também, participando, parabenizá-la. Em breve ela vai estar divulgando uma notícia muito boa para a comunidade jurídica de São Bernardo do Campo, para a população, para as mulheres vítimas de violência. Uma grande conquista que a doutora Fernanda conseguiu nessa nossa gestão. Eu vou deixar aqui a surpresa para nós estarmos autorizados para divulgar, mas devemos estar divulgando entre hoje e amanhã. Então, acompanhem as redes sociais nossas, vejam que realmente é um trabalho iniciado pela doutora Fernanda, com apoio do Tribunal de Justiça, Prefeitura, Assembleia Legislativa, e muito importante a intervenção da ordem. No mais, quem me conhece, não foi a mim que vocês vieram ouvir, foi ao Dr. Lucas. Eu só não podia deixar de estar aqui para prestigiar, agradecer ao Dr. Lucas, ao Dr. Tiago e a todos vocês, permitam-me assim chamar, colegas, doutores e doutoras, por estarem apoiando a nossa gestão, estarem preocupados com o nosso aperfeiçoamento e especialização, e estamos aqui à disposição, como eu sempre deixo a todos os nossos colegas, nós estamos aqui para ouvir as críticas, as sugestões e servir a advocacia. Fico à disposição. Excelente palestra a todos. E, doutor Tiago, agradeço essa disponibilidade. Retorno a palavra ao doutor. Está sem som, Tiago. Desculpa. Eu que agradeço, presidente. Na verdade, eu não. Nós agradecemos. A advocacia são bernardense agradece pela sua desenvoltura aí à frente da ordem do nosso município. Também gostaria de agradecer a presença da doutora Fernanda Credidio, presidente da Comissão da Mulher Advogada. Muito nos honra aqui a presença da doutora. Bom, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aqui do nosso palestrante, doutor Lucas Falaschi Cordeiro, ele que é juiz do trabalho da 15ª Região e que, além de juiz do trabalho, presidente, doutor Lucas é goleiro e blogueiro. É isso aí. Vem nos trazer aqui um assunto de extrema relevância, e principalmente a jovem advocacia, audiência trabalhista, né? Quem nunca teve dificuldade para fazer, dificuldade e problemas, né? Situações aí complicadas em uma audiência trabalhista. E o Dr. Lucas está aí para nos
orientar e nos ensinar de como fazer uma audiência trabalhista com excelência. Doutor Lucas, a palavra é sua. Novamente, muito obrigado pela disponibilidade e parabéns pelo trabalho que vem desempenhando aí à frente da Justiça Federal. Muito obrigado. A palavra é sua. Eu vou quebrar o protocolo um pouco agora. Você devia ter me avisado essa do goleiro antes, entendeu? Já ia fazer o desafio, porque eu sou o atacante da subseção. Então já ia fazer o desafio aqui, poxa. Você tinha que ter avisado antes. Já vamos fazer a cobrança de pênalti, algo assim. Olha, doutor Luiz, presidente, obrigado pela oportunidade de estar na Advocacia de São Bernardo do Campo. Hoje, numa data tão especial para nós, doutor Tiago, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar para a jovem advocacia. Doutor Luiz, que me perdoe, mas eu digo que falar para a jovem advocacia é o principal no meu relacionamento com a AB, porque a gente fala para o futuro. Então, eu faço aqui só uma breve consideração, que eu nunca conto antes que eu sou goleiro, por uma razão específica, e a culpa dos advogados de Ribeirão Preto. Uma vez nós desafiamos os advogados de Ribeirão Preto para uma partida de futebol, nós, juízes do trabalho, chegamos lá, estavam os juízes, os advogados, e eles trouxeram apenas uma pessoa para ajudar o time deles. Lucas, que foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, foi atacante do Lyon. Nós perdemos de 13-1 e eu tomei os 13 gols. Então, eu tomo muito cuidado com esse tipo de jogo. Então, fica aqui o primeiro ponto aqui dessa palestra. Doutor Luiz, eu fico muito honrado também pelo doutor já ter quebrado o protocolo e se dirigido à classe como vocês, porque a partir de agora, acho que esse vai ser o último doutor que eu vou pronunciar. A partir de agora é eu, você, vocês e por aí nós vamos. Senhores, um último aviso, e eu peço aqui a gentileza. Tiago, se você puder me ajudar, eu estou com o computador aqui embaixo, com a câmera aqui. Eu vou fazer de tudo para olhar só para a câmera. Caso tenha alguma coisa aqui no chat que eu precise ver, algum comentário, pode me interromper, que daí eu te escuto. E qualquer coisa é só falar. Senhores, audiência trabalhista. O que é essa história? Deixa eu abrir aqui. Pô, preparei um slide. Eu nunca faço isso, de preparar slide. Aí hoje, eu preparei, eu tenho que mostrar, né? A gente correu para preparar. Ó, tá na tela? Eu imagino que sim. E tá na tela, pessoal? Tá sim, Lucas. Ótimo, obrigado. Aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Assim, o slide é um guia para o palestrante não se perder. Então, não se preocupem tanto com ele, tá? Vamos lá, pessoal. Audiência com excelência. De onde que eu tirei esse nome? Como que eu comecei a falar sobre audiência trabalhista? Bem, tudo isso veio pelo simples fato de que eu adorava audiência, tá? Deixa eu me apresentar um pouco. O Tiago, ele falou sobre eu ser blogueiro, ser goleiro, mas vamos lá um pouquinho antes disso, tá? Antes disso, eu fui advogado. Eu fiz estágio na área do direito do trabalho o tempo todo. Então, já gostava da área, fui para essa área como atuação. E aí, depois, comecei a advogar. Advoguei por 4 anos. Trabalhei 2 anos para reclamante, 2 anos para reclamada. Costumo dizer que eu fui advogado raiz, também conhecido como advogado audiencista. Tá? Que aí vai para um lado do Estado, vai para o outro lado do Estado. E tal. E aí depois eu fui servidor público no Ministério Público do Trabalho e desde novembro de 2016 eu exerço o cargo de magistrado no TRT da 15ª Região. Não pensem que não tentei ingressar nos quadros do TRT da 2ª Região, tentei e muito e não consegui. Então, agora, em específico, por eu ter feito muita audiência e por eu
entender que a justiça do trabalho, o grande diferencial dela é o relacionamento que a gente cria em uma audiência, quanto que a gente convive com as partes, com os advogados, com a testemunha, e essa necessidade de raciocínio rápido que o processo do trabalho exige, que a audiência trabalhista exige, são pontos que me encantam na nossa profissão. Então, é por isso que eu resolvi estudar a audiência, e por eu ter uma visão quando eu era advogado e outra quando eu assumi a magistratura, eu comecei a falar assim, tem tanta coisa que eu gostaria de saber quando eu era advogado, que hoje eu sei, que eu preciso dividir isso. E aí veio a ideia da audiência com excelência, eu comecei dando algumas palestras, isso já virou um curso, e hoje aqui eu estou empacotando aqui alguns pontos desse curso para entregar para vocês. No final, tiver alguma dúvida, a gente bate papo, enfim, eu estou à disposição. Hoje, meu único compromisso formal, oficial, é no feriado, essa palestra, então eu estou aqui com tempo. Bem, senhores, audiência com excelência, a arte do relacionamento na colheita da prova. A audiência é mais do que tão somente colher prova, tão somente o ato formal que está. Na audiência trabalhista, e eu falo aqui em específico para o jovem advogado, e eu falo que o jovem advogado, ele passa, imagino que o Dr. Tiago tenha passado por isso, eu passei, aquele constrangimento do início da carreira, que é aquela certidão, tá? Você vai lá, você faz faculdade, você estuda 5 anos, tá? Você fica colocando cola dentro do vademecum para poder passar em penal, e aí você forma, tá? Você forma, e aí chega lá uma cartinha, você fica todo orgulhoso, e aí você vai lá fazer sua primeira audiência, e você tá lá com uma certidãozinha aqui, ó, e você vai entregar a certidão ali no fórum, e você vai aqui, ó, tremendo. É algo que eu passei, muitos advogados passam, e é engraçado que quando você está nesse começo de carreira, você pensa assim, nossa, está todo mundo percebendo que eu estou com medo e que eu estou tremendo e que eu estou com essa certidão. E eu posso te tranquilizar agora. Sim, está todo mundo percebendo isso, sabe? Todo mundo percebendo. E percebe mesmo. É uma certidão que eu brinco nas audiências, que ela ao mesmo tempo que ela é muito honrada por todo o ciclo que você cumpriu, é quase que um trote. É um pequeno trote, é como raspar o cabelo quando você passa na universidade, e a certidão quando você vai começar a fazer as suas primeiras audiências. Quem formou nesse último ano, tá, deu essa sorte de não precisar apresentar essa certidão ali, ó, todo tremendo para o secretário de audiência, tá? Tá só aqui no Zoom, tá só virtual. Agora, se você... Oi? Diga, Thiago. Não, desculpa, doutor Lucas. Não, tá. E se você passou por isso, você sabe do que eu estou dizendo. Então, eu passei, e a primeira audiência que eu fiz foi com a certidão, foi tremendo, e o colega falou, seu doutor, seja bem-vindo à carreira, e eu falei, putz, percebeu que eu sou moleque. Enfim, então, se você passou por isso, se você acabou de vencer esse ciclo, já está com a vermelhinha aí efetivamente nas mãos, eu queria te apresentar um dado sobre a Justiça do Trabalho que, para mim, é um dado muito marcante sobre a importância de se conhecer o processo de trabalho e sobre as audiências. É este dado que está na tela. Tá? De acordo com o relatório do Justiça em Números, a Justiça do Trabalho recebeu, pelo menos no último ano, 3,5 milhões de processos novos ajuizados. Tá? 3,5 por ano. Pós-reforma trabalhista. Eu estou dizendo isso com base no relatório do Justiça em Números de 2020, que ele saiu em agosto de 2020, e ele tem por base o ano de 2019, um ano
um ano sem pandemia, né? Um ano de vida normal, pelo menos no que toca ao ajuizamento dos processos, mas um ano já estabilizada a demanda pós-reforma trabalhista. Então, 3,5 milhões de processos. O que eu chamo a atenção para esse dado em específico? Eu quero falar aqui sobre as oportunidades que você, como advogado, tem nesse campo, nessa seara. O processo do trabalho, ele é um processo, quase que 100% privado. São trabalhadores vinculados à CLT que estão processando empresas privadas. São poucos, mas assim, não é um número tão expressivo de demandas em que se entra contra município, contra servidor público civil. A competência nossa, nesse aspecto, ela já está um pouco mais esvaziada. Então, em um processo trabalhista, nós temos 2 advogados privados. 2 advogados contratados, que foram contratados, receberam a procuração para estar lá. Isso significa que você, como advogado, tem 7 milhões de possibilidade de atuação. Tem 3,5 milhões de processos. Você pode estar para um lado, para o outro, ou para os 2. Existe muita possibilidade. E tendo muita possibilidade, a pergunta que eu deixo é: como que você vai encarar isso? Você vai encarar como quem passou, estudou e acha que a formação sua está completa? Ou como quem está entendendo que o diploma, a carteira, é o começo para você poder se aprimorar e desenvolver a sua advocacia? Eu penso dessa segunda maneira. Com 3,5 milhões de processos ajuizados em um só ano, o que não falta é audiência trabalhista para você comparecer. Então, o primeiro ponto que eu trago é audiência trabalhista. Conceito. Gente, pelo amor de Deus, conceitozinho de manual. Audiência trabalhista vem de audire, que vem de ouvir, é o termo caracterizado pelo comparecimento das partes, dos advogados. Tem uma definição, está no livro do Mauro Schiava essa definição, que é assim: audiência trabalhista se caracteriza pela presença de um juiz do trabalho, das partes, acompanhado de seus procuradores, das testemunhas, e também de um secretário de audiência para produzir os atos previstos na lei. Tá, beleza. Agora, você que já atua, você que já fez audiência, você que já compareceu em uma audiência trabalhista, você acha que essa definição responde o que é o ato? Eu, pessoalmente, para mim, não me responde. O ato é muito mais complexo. E o ato é complexo porque ele não depende, não há uma fórmula legal que você consiga aplicar a todos os processos. É muito comum eu ouvir críticas justas de advogados que falam: pô, doutor, mas cada juiz faz de um jeito. E sim, faz. O sistema, nesse ponto, ele é falho no sentido de não conseguir responder a todo tipo de estímulo, todo tipo de situação que pode ocorrer em uma audiência trabalhista. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui e trago aqui para vocês olha que legal, esqueci de deletar esse slide. O que é, na prática, uma audiência trabalhista? Senhores, audiência trabalhista, na minha visão, desburocratizando o processo para te ajudar a pensar sobre esse ato, ele tem 3 pontos. É uma audiência em que há reunião de pessoas reunidas para reconstruir fatos que importem consequências jurídicas. Ponto. Pessoa, fato e consequência. Esses 3 pontos eu gostaria de deixar muito marcado para você. Por que eu trago esses 3 pontos? Porque a grande sacada é que você tenha uma estratégia para as pessoas, uma para os fatos
e outra para as consequências jurídicas. Separando desse jeito, fica um pouco mais fácil para a gente entender como que pode ocorrer a audiência. Eu falo isso e trago aqui um caso muito curioso. Outro dia, Tiago, escuta essa. Outro dia chegou para mim um caso de assédio moral por diversos fatores. A reclamante era uma agente de endemias, do combate de endemias, então ficava ali na rua e trabalhava na prefeitura. E aí ela tinha alguns problemas com o prefeito, porque ela foi candidata a vereadora da cidade e pela oposição, então tinha alguns problemas com o prefeito, e de repente começou a se sentir assediada. Ok, isso é um direito dela, ajuizou a ação e juntou no processo N motivos para o que estava alegando ali, para o assédio, e um deles foi uma gravação do assistente do prefeito indo na casa dela de manhã, ver se ela estava lá, se não estava, se estava na rua. E aí, assim, o primeiro ponto que aconteceu tudo isso, eu vi ali, na hora da audiência, procurador do município, testemunha A, testemunha B, outros 6 testemunhas para um lado, tal, aquele puta discussão. Por quê? O que estava por de fundo aqui era uma discussão até mesmo política ali do município, era um município pequeno. A solução que teve foi, calma, espera, o que está acontecendo? E aí, nessa que eu parei, eu falei assim, calma, o que está acontecendo? Me mostraram, falei assim, olha, doutor, tem um vídeo. Opa, para tudo, vai ver o vídeo. Tive que tirar o vigilante da mesa, o único computador que tinha acesso a CD era o da mesa do vigilante. Parei tudo, tive que sentar para assistir com os advogados do lado. Aí, metade do vídeo, os advogados saíram. Eu falei, mas vem cá, vocês saíram por quê? Me largaram sozinho? Eu falei, não, doutor, quem já assistiu um monte de vezes, você que não viu. Eu, tá bom. Aí fui lá, assisti o vídeo. Com base nisso, eu fiz uma instrução totalmente invertida. Como totalmente invertida? Ao invés de eu começar pela colheita do depoimento da trabalhadora e passar depois a colheita do depoimento do empregador, do representante do município, em cima do vídeo, eu já fiz a colheita inversa. Eu já fui para a testemunha que podia me confirmar exatamente o que eu precisava saber que não estava esclarecido no vídeo. Tomei esse depoimento, encerrei, consignei, evidentemente, todos os requerimentos, todos os protestos em ata para poder tocar. Eu digo isso porque, numa situação como essa, você não tem uma resposta legal se não adaptar o procedimento. Por isso que eu falo, há uma necessidade de se entender sobre como se relacionar com as pessoas, os fatos e a consequência jurídica. Se você, faço um parênteses aqui, se você já passou pela situação constrangedora do seu cliente, te contar uma coisa, tá? E depois chegar na justiça e falar outra coisa, se você já passou por isso, eu digo para você ficar tranquilo, porque neste caso em específico, tá, do assédio, a trabalhadora alegava que estava sendo assediada por um drone da prefeitura que a perseguia nas suas atribuições. Ela andava e o drone andava atrás dela. Eu achei muito engraçado uma perseguição por um drone. Eu falei, não, eu acho que isso não é possível que o município tenha chegado a tanto. Mas entendendo que as pessoas, elas não são, assim, nem sempre elas inventam histórias tão mirabolantes assim, eu cheguei ali antes de começar a audiência e falei, vem cá, pera lá, que história é essa de perseguida por um drone? Aí ela virou e falou assim, ai, doutor, sabe o que é? Eu estava, aonde eu ia, o drone ia atrás. E isso aconteceu mesmo, na semana que aconteceu tudo isso. Aí o advogado do município estava rindo, eu estava rindo com uma cara assim, ela falou assim, só que depois eu descobri que o drone estava lá só para medir a área do IPTU. Então, essa dificuldade de comunicação, ela acontece,
acontece no processo. E se a gente tem um relacionamento melhor com as pessoas, até mesmo entre os advogados, que um chegou para o outro e falou, ó, dá uma olhada aqui nesse controle de PTU, resolveu e respondeu melhor do que uma instrução processual. Então, pensando em pessoas, fatos e consequências, é sobre isso que eu quero levantar luzes aqui. E eu já começo, em cima dessa história, contando para vocês que a audiência, mais do que um ato processual, ela é uma experiência de comunicação. Ela é uma experiência comunicativa. E comunicação é tornar algo comum. Tornar algo comum, ou seja, tornar algo que eu entendo, que eu consiga passar para vocês e vice-versa. E quando a gente fala em experiência comunicativa, a gente fala no seguinte tripé: o que é falado, o que é ouvido e o principal, que é sentido. É em cima do que é sentido que o juiz fundamenta a sua sentença quando há prova dividida. É por isso que é importante a gente entender que a audiência, ao mesmo tempo que ela é pessoa, fato e consequência, ela é uma experiência de comunicação, pensando naquilo que é falado, naquilo que é ouvido e naquilo que é sentido. Legal, Lucas. Você está contando tudo isso, mas e aí? Tá, e aí? E aí que a principal cautela que eu teria hoje, se eu atuasse como advogado, e que eu busco ter como juiz, é, primeiro, o cuidado com o que é falado, para que ele possa refletir efetivamente o que é sentido. É uma experiência, então, de comunicação. E eu falo disso aqui exatamente pensando nas pessoas, em cima desse tripé, pensando nas pessoas. O primeiro ponto que eu chamo a atenção sobre pessoas, e eu vou chegar em vocês, é a questão do cliente. O cliente é quem viveu o fato, o cliente é quem tomou esse tombo aqui na cabeça, tal. É quem está depositando em você a expectativa. Em cima desse tripé de pessoa, fato e consequência, o cliente é o cara que sabe do fato. Ou melhor, é ele que deveria saber. Às vezes, ele não sabe. Às vezes, ele conta outra coisa. Mas, tecnicamente falando, o cliente é quem domina o fato. O cliente é quem viveu o acidente. O cliente é quem teve um problema que depositou em você a expectativa de justiça. E você é o veículo desse cliente em busca daquilo que ele deseja. Tá? Então, do nosso tripé, o primeiro ponto de falar em pessoas, fatos e consequências é entender as pessoas. E o seu cliente é uma pessoa que entende dos fatos. Isso é o principal que você precisa saber do seu cliente. E fica a dica para quem advoga para reclamante, é sobre esses fatos que você tem que cobrar que o preposto saiba. Dica aqui, parênteses. Chegou para o reclamante, perguntou ali, viu, você conhece esse cara aí, esse preposto aí que vai fazer audiência? O cara respondeu para você, doutor, ele entrou quando eu estava saindo. Beleza. O preposto, ele não precisa ter presenciado os fatos, mas ele tem que responder com segurança. Então, se ele falar, então se o cliente te der essa brecha, que o cara não presenciou, pega o depoimento, faz um monte de pergunta. Se a pessoa não, quanto mais ele não souber, melhor confissão ficta. Confissão ficta é uma prova válida. Então, esse é o cliente. E a outra pessoa que você se relaciona numa audiência é o juiz. E digamos que pro advogado, o relacionamento com o juiz ele é delicado, porque, de certa maneira, você depende do sucesso da sua causa, daquilo que o juiz vai interpretar do seu processo, e, ao mesmo tempo, você também precisa enfrentá-lo
quando está diante de uma irregularidade, de uma arbitrariedade, de um cerceamento de defesa. Então, é preciso ter respeito pela condição processual, mas é preciso também ter coragem para se posicionar nesses momentos delicados. E é por isso que se comemora o Dia do Advogado, exatamente por essa coragem que se precisa ter para exercer essa profissão. Quando eu falo de entender o juiz, nesse tripé que eu trouxe para vocês, o juiz, ele é o cara que sabe tudo da consequência jurídica. O juiz é o cara que estudou só para isso, tecnicamente só para isso. E no meu caso, é o cara que estudou 5 anos e meio, fez 24 concursos, reprovou 3 vezes na sentença, umas 10 na primeira fase, o resto na segunda fase, para poder estar ali, sentado, conduzindo o processo, tecnicamente com imparcialidade. Então, o juiz, ele é o mestre da consequência. Por outro lado, ele é o último a saber da história. E o último a saber da história é o corno. Então, para deixar claro, o cliente sabe tudo dos fatos. O juiz é o cara que sabe tudo da consequência jurídica. E você pode se utilizar desse conhecimento do juiz. É isso que você faz quando a gente fala do dai-me os fatos que te dou o direito. É entregar os fatos, entregar a versão do seu cliente para alguém que domina as consequências jurídicas. Ok, beleza. Então, nós já esclarecemos assim 2 pontos. E aonde que entra você, nobre causídico? Aqui, ó. Como que você atua? E isso que foi o grande diferencial na minha vida como juiz, foi entender o quanto que mudou, o quanto que o trabalho do advogado faz a diferença. Eu, quando eu era advogado, eu não acreditava que o meu trabalho fizesse tanta diferença quanto eu hoje, como juiz, percebo que faz. Falei rápido, mas foi claro. Tá. Então, eu digo isso porque o advogado faz muita diferença para o sucesso do seu cliente. E o advogado que domina esse tripé de relacionamento com as pessoas, reconstrução dos fatos e precisão na hora de fazer o pedido das consequências jurídicas, esse advogado que domina esse tripé e atua reiteradamente numa determinada comarca, construindo um bom relacionamento com a autoridade ali, um relacionamento respeitoso com a autoridade, fazendo impugnações técnicas, provas relevantes ao processo. Esse cara tem as portas abertas. Esse cara tem mais possibilidade de atuação, tem mais espaço para atuar na justiça. Bem, se o juiz é o cara das consequências e o cliente é o cara dos fatos, sobra para o advogado ser o cara que une as pessoas, os fatos e as consequências, que faz essa ponte. O advogado é o que tem a habilidade aí para construir esse tipo de ponte. Faço aqui um pequeno desabafo, assim. Às vezes eu vejo, converso com muitos advogados, eles me falam assim, pô, mas tem juiz que não tem tanta habilidade de relacionamento, pô, que não escuta a gente e tal. Senhores, é verdade, concordo. Fui advogado, passei por isso. Mas aqui, advogando pelos meus colegas, o sistema de seleção não privilegia uma pessoa que tem bons relacionamentos, que se desenvolva nos seus relacionamentos. Pelo contrário, o sistema de seleção do concurso público, ele privilegia o cara que não se relaciona, que fica em casa, que estuda. Então, não é uma habilidade necessariamente desenvolvida por quem está na magistratura. Tanto é que, do que eu tenho acompanhado desde que eu sou professor de cursinho, são muitas pessoas que já eram servidores públicos que passam,
não tanto os que vêm da advocacia. E isso se deve a inúmeras razões, mas uma delas é exatamente por essa questão do, aspas, vencer sozinho, de você não precisar construir uma rede de relacionamentos. Então, é essa habilidade que falta ao juiz, e que eu acho que ele deveria ter, que deve ser aprimorada, que a escola judicial se esforça para aprimorar, tá? Precisa ser entendida por quem quer atuar, tá? Na advocacia. Quando eu falo entendida, entenda que o sistema é assim, e seja você a pessoa que tem a habilidade para fazer essa ponte com maestria. Pierro Calamandrei tem uma frase que ele fala assim, que o bom advogado é aquele que sugere os argumentos com tanta sutileza que o juiz acha que chegou neles por conta própria. Então, é uma frase que eu gosto, porque ele coloca assim, a ideia da vaidade do juiz e coloca a ideia da habilidade do advogado para usar essa vaidade em favor do seu cliente. E eu acredito muito, muito nisso. E falando sobre a atuação do advogado nessa ideia de fazer uma audiência com excelência, o primeiro ponto que eu trago aqui para você poder fazer uma audiência com excelência é você aumentar as suas possibilidades. O processo, ele tem alguns caminhos. Ele tem o caminho da procedência, da improcedência, da procedência parcial e tem o caminho da composição. O processo tem pelo menos 4 caminhos. Aproveite o momento da audiência de conciliação para a construção de pontes. Para vocês que atuam numa cidade muito grande, e também eu imagino que, se em Campinas isso acontece, São Bernardo do Campo, imagino que muito mais vezes, que é o advogado que atua em São Paulo, vem atuar em São Bernardo e por aí vai. Você não tem tempo de construir relacionamentos com os seus colegas fora do ambiente da audiência. Em cidades menores, não, todo mundo atua nas mesmas... em cidades menores você tem muitos clínicos gerais, então os caras se encontram no fórum civil, se encontram no criminal, se encontram no trabalhista, então eles acabam estreitando mais o relacionamento. E para quem atua em cidades maiores, muitas vezes o relacionamento é só na mesa de audiência. E às vezes a gente pensa assim, então se eu só vou ver esse cara uma vez, tanto faz se eu não me der bem com ele. Não, não é assim, não é tanto faz. Eu digo isso porque o momento da abertura da conciliação na Justiça do Trabalho, que é um momento sagrado, que juiz, aspas, força o acordo, esse momento é um espaço muito bom para você poder construir ponte com o advogado da parte contrária. Por quê? Se amanhã ou depois o seu cliente fala assim, olha, doutor, eu estou vendendo a minha empresa, eu preciso, entrou uma proposta de 1 milhão para vender a minha empresa, ver quanto aquele cara quer para poder resolver o processo trabalhista. Se você não construiu essa ponte, você já vai ter dúvidas se você pode ligar para o cara. Você fala, eu vou ligar para aquele advogado, não sei como é que aquele advogado... Então, entenda o quanto que é impossível estreitar esses laços para que você possa ter mais possibilidade. Até porque, se o juiz estiver praticando uma arbitrariedade, muitas vezes o seu maior aliado é o advogado da parte contrária, que está ali, que está presenciando, que está vendo, que está presenciando, muitas vezes, uma violação de prerrogativa que está acontecendo com você, mas podia acontecer com ele, e que pode ser sua testemunha depois, se você precisar representar ou tomar qualquer outro tipo de atitude. Então, utilize a abertura da conciliação para a construção de pontes. Pontes, 1, com o advogado da parte contrária, 2, com o juiz, 3, com o cliente e com a parte ex-adversa. Sobre o juiz, eu digo uma coisa, eu falei há pouco de vaidade, há pouco, sobre a ideia do Pierro Calamandrei. Então, questiona o juiz se ele tem alguma proposta. Deixa o juiz trabalhar, está lá para isso. Deixa ele falar. O Dale Carnegie, né? Aquele livro, best-seller, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas,
Ele fala que uma das melhores maneiras de você criar aproximação com alguém é fazer perguntas. Faz uma pergunta, excelência, tem alguma proposta? Tecnicamente, você mostra que você está interessado naquilo que o juiz fala. Se você está ou não está, você não precisa me responder. Mas é uma forma de você criar proximidade ali, para aquele momento, para aquele ato. E o terceiro ponto é crie pontes com a parte contrária. O que eu chamo de criar pontos com a parte contrária? Tenha respeito pela proposta que vem. Quando alguém te faz uma proposta de acordo e a proposta é baixa, muitas vezes a gente se sente até ofendido, fala, não, que isso, eu fiz um baita trabalho, não, isso aqui vale mais, não. Verdade, vale mais, tá? Vale mais. Entendo o seu lado. Mas, pensando que o processo vai uni-los por um tempo até a sua solução final, eu digo que você precisa, nesse momento, ter um pouco mais de frieza e não qualificar a proposta alheia do tipo, nossa, isso é irrisório, porque o acordo, muitas vezes, para quem está pagando, é muito, sabe? E a relação que cada um tem com o dinheiro é uma relação muito pessoal. O dinheiro ele é um espacinho de tempo que a gente tem congelado para a gente poder trocar por outras coisas. E aí, se a pessoa está te oferecendo ali uma possibilidade de solução, pode ser irrisória, mas é uma possibilidade de solução para você poder resolver ali o processo. Respeite, responda tecnicamente, e até porque você pode precisar dialogar com a parte contrária para conseguir majorar a proposta para o seu cliente que está precisando resolver. Eu digo isso porque numa determinada audiência eu passei por uma situação muito constrangedora que o advogado, ele queria, era uma situação de limbo jurídico trabalhista, ele fez a proposta de limbo jurídico trabalhista, alta do INSS, a empresa não deixou voltar. O processo foi ajuizado, demos a liminar, a empresa teria que pagar os salários dele. O advogado chegou lá e falou assim, olha, eu tenho uma proposta, R$5.000. E o cliente cabeça baixa, R$5.000. Aí a advogada, eu vou encurtar aqui, mas esse advogado pegou, não, mas 5 não dá, vamos fazer em 3, pá. Não, é 5, tal. E falou assim, e 5 para pagamento à vista. Gente, e pagamento à vista é difícil na Justiça do Trabalho, é difícil, realmente parcela. E, às vezes, a gente também trata o à vista, que é no ato, como sendo parcela única. Então, a vista para daqui uma semana, na verdade, é em parcela única. Para daqui uma semana, não é à vista. A vista é aqui, ó, na hora. E aí o cara falou, não, 5 pau, à vista e tal. Aí conseguiu chegar num esquema que, assim, era 2,5 naquele dia e 2,5 dali 5 dias. O cara falou assim, não, tem que ser à vista. E o cliente cabeça baixa, o advogado ali falando. Chegou um determinado momento que a advogada da parte contrária, da empresa, perdeu a paciência, virou e falou assim, doutor, deixa o seu cliente falar, você não deixa ele falar e fica falando 5 à vista, a proposta é boa e tal. E falou isso na mesa. O advogado falou, não, doutora, pera lá, respeito o meu trabalho, eu estou falando pelo meu cliente. Eu falei, doutora, mantém e tal. Estava muito estranha a postura daquele reclamante em específico. Mas, enquanto o preposto estava lá fora, o reclamante ficou ali, cabeça baixa, passou uns 2 minutos, pairou aquele silêncio sepulcral assim na mesa. O reclamante virou e falou assim, sabe, doutora, a senhora não quer que eu fale? A senhora queria que eu falasse? Então eu vou falar. O que acontece é o seguinte, eu fui despejado, faz 3 dias que eu estou dormindo na rua, eu estou há mais de 24 horas sem comer, e eu preciso desse dinheiro para eu poder voltar para a Bahia, porque lá eu vou morar com a minha mãe e lá eu tenho que comer. Então, você deve estar curioso para saber como é que a advogada saiu dessa, né? Então, assim, olha a situação.
que se colocou. A advogada, ali em específico, se saiu bem porque, quando ela soube disso, ela viu que tinha tocado num vespeiro, levantou e falou, com licença, saiu. Em 2 minutos, ela trouxe o preposto e arrumou os R$ 5.000 para pagamento à vista, porque era uma empresa que tinha condição, assim, eles deram um jeito ali para resolver isso aí internamente. Mas olha que situação. Essa que é a importância de você também construir um relacionamento respeitoso com a parte contrária. Isso vai ser fundamental para você, quando você precisar resolver o seu processo por alguma necessidade, algum motivo. Então, construa pontes. Aproveite o momento do acordo para isso, tá? Busque os fatos. Senhores, aqui, já me encaminhando aqui para o final, um ponto que eu vejo nas audiências que fica de dica aí para se objetivar faça, às vezes a gente faz a petição inicial, eu era assim, fazia a petição inicial, aí falava assim, não, um pouco antes de entrar na mesa, antes de entrar na sala de audiência, eu dou uma olhadinha e vejo o que é. Mas, para você entender por que isso daqui pode estar te traindo, tá? Porque o juiz, ele vê na hora. Então, ele vê na hora, as coisas estão mais frescas para ele. Se você viu lá atrás e não viu, depois o juiz vê na hora. E o que acontece é o seguinte, o que se busca numa audiência é provar o fato que é controvertido. O fato que é controvertido. Ou seja, aquele fato que um falou A, outro falou B. Um falou que o meu terno era preto, outro falou que o meu terno era azul. E aí? Quem é que tem razão nessa história? É esse o fato controvertido. Para quem advoga para reclamante, qual é a dica? Para de ler a sua peça e depois vai ler a contestação. Não. Pega o item 1 da sua peça que fala da equiparação salarial e vai ler o item 1 da defesa que fala da equiparação salarial antes de você prosseguir na leitura da sua peça. Para você poder chegar exatamente aonde que é o ponto da divergência. Eu fiz ontem uma audiência sobre periculosidade dos instaladores da NET. Tá? Periculosidade, tem que subir no poste ou não tem? Aí tinha uma discussão, laudo pericial e tal. Quando a gente foi pegando para ver a impugnação que teve ao laudo, o laudo pericial e a prova que pretendiam produzir, no fundo, a única coisa que eles queriam saber era quantas visitas fazia por dia, quantas vezes subia no poste. Porque se fosse uma, dava tempo extremamente reduzido. Se fosse 4, já ia dar uma habitualidade que justifica o pagamento da periculosidade. O que acontece quando você objetiva a colheita da sua prova? Você tem noção de para onde você está indo. E quando você sabe para onde você está indo, você consegue instruir o seu cliente. Primeiro, naquilo que ele precisa realmente saber. Segundo, quem ele precisa levar de testemunho. Gente, a quantidade de cliente que aparece, de advogado, que a hora que senta ali, descobre que a testemunha trabalhava no outro turno, que a testemunha trabalhou só 2 meses, é muito grande. O advogado, às vezes, me olha com aquela cara de putz, não sabia, era a minha única prova. E aí tenta espremer aquela prova. Não vai sair. A testemunha é alguém que tomou conhecimento dos fatos pelos sentidos. Então, se você consegue objetivar o fato que precisa ser provado, você vai conseguir orientar o seu cliente, vai conseguir ter uma testemunha ali presente, e mais do que isso, você vai conseguir fazer as perguntas boas para poder comprovar o que você deseja. Sobre perguntas e sobre testemunha, eu trago aqui que nós temos o sistema da persuasão racional. E persuasão racional, a gente estudou lá no CPC, o juiz agora, segundo o Didier, não é mais livremente para decidir, deve decidir fundamentadamente. Pô, legal, né? Mudou. Pô, massa, mudou. Tá? Mas, assim, quando você vai pegar persuasão fora do direito, você vai beber na fonte, isso aqui é Aristóteles, ethos, pathos e logos. Você vê qual é o tripé da persuasão. E um deles é a credibilidade.
credibilidade da testemunha, testemunha que teve contato com os fatos. O outro aqui, o patos, é o sentimento que se coloca. Então, saber o momento em que você vai, por exemplo, se você olha aqui uma coisa de prática sobre esse ponto do patos aqui. Imagine um assédio sexual. Você vai lá e você entrevista o seu cliente, você está pelo reclamado, você entrevista o seu cliente, dono da empresa, você sabe que o assédio aconteceu. E aí? Você vai lá e pede o depoimento da trabalhadora. Pede o depoimento da trabalhadora, ela vai lá e precisa relatar tudo aquilo que ela passou. Beleza. O que ela faz? Ela relata. Relata tudo aquilo que ela passou, chora, se emociona, põe os pingos nos is e tal. Esse relato, juridicamente falando, ele só pode ser interpretado contrário à própria trabalhadora, que é o objetivo da confissão, juridicamente falando. Mas a audiência é um relacionamento humano. O juiz, quando ele se depara com um relato como esse, uma coisa ele pensa, ele fala, olha, o assédio houve, quero ver se vai provar. Ponto. E aí muda a forma como ele interpreta a prova testemunhal, que vem na sequência. Então, numa situação como essa, é muito melhor, se você advoga para a empresa, nem pedir o depoimento do seu trabalhador, exatamente para que não haja essa conexão que se tem quando você conta uma história para o juiz e essa história é carregada de etos, patos e logos. Então, aumente as suas possibilidades, busca os fatos e aqui, já me encaminhando para o final, a última dica é vença quieto. Vença quieto. Saiba o momento em que ficar quieto é o segredo do sucesso. A maior dica para isso, que é a ideia do silêncio como prova, é o ônus da prova. O ônus da prova ele diz exatamente de quem o 0 a 0 é. De quem tem a vantagem do empate. E como eu ouvi de um amigo juiz, ele falou assim, Lucas, se eu pudesse te pedir para ensinar apenas uma única coisa para os advogados, seja ônus da prova, seria ônus da prova. Então, senhores, se debrucem no estudo do ônus da prova, porque o ônus da prova te diz exatamente em que momento que você não deve abrir a boca para fazer uma pergunta. Eu costumo contar que aqui nós temos cinco eu falei disso na quinta-feira passada, numa live que eu faço no Instagram. Todas as quintas eu faço uma live tomando vinho e falando sobre algumas coisas jurídicas. Eu abro a caixinha de pergunta, já teve de acordo, audiência, petição inicial. Amanhã eu vou falar de execução, enfim. Toda quinta, 19h15 no meu Instagram, tomando um vinho e tal, beleza. E aí, eu falei de ônus da prova semana passada. E o ônus da prova, para você que advoga para reclamada, justa causa é seu ônus, culpa exclusiva no acidente de trabalho é seu ônus, um ou outro requisito da equiparação salarial é seu ônus. De um modo geral, quando não tem cartão ponto ou mais 20 funcionários têm cartão ponto, ou cartão ponto é britânico, o ônus da prova é seu. De resto, é tudo do autor. Então, se você advoga para a empresa, começa a ficar atento no quanto que você pode ganhar tão somente por não fazer perguntas. Eu passei por uma situação essa semana que foi exatamente isso. Eu fiz perguntas para a testemunha da trabalhadora sobre o vínculo e sobre a equiparação e não fiz nenhuma pergunta sobre o dano moral. O advogado da reclamante não fez pergunta sobre o dano moral. A advogada da empresa falou assim, eu quero fazer pergunta sobre o dano moral. Pergunta se ela ouviu o gerente xingando. Eu falei, doutor, tem certeza? Ele falou, tem, pode perguntar. Aí a testemunha, eu ouvi sim, doutor. Ouvi, xingou. E aí, está provado. Essa prova vem para o processo. E depois que ela vem para o processo, ela não tem dono. E aqui,
esse princípio ele tem um nome, que é o princípio da aquisição processual da prova. É esse o nome. Depois que a prova está produzida, tanto faz. Agora, eu falei pouco de direito, falei muito mais de prática aqui com vocês. Qual que é o nome desse princípio na prática? Na prática, é a perpetuação da cagada. Se você fica quieto, você fica quieto. Se a prova não vem para o processo, você ganha. O silêncio é seu. Então, de uma maneira pouco técnica, só para você ter um start, primeiro, para advogado reclamante, pergunte sobre tudo, você tem mais a ganhar. Para advogado de empresa, na dúvida, não faz pergunta. Ah, não sei se eu pergunto sobre isso ou sobre aquilo. Não faz pergunta. Ônus da prova é uma regra de iniciativa. É quem deve abrir a boca. Não aquela definição formal do non-liquid, né? Que o juiz avalia o ônus da prova no non-liquid, quando não vê a prova. Ah, legal, beleza. Tá, na prática. Na prática é o seguinte, você fez uma lista de 10 perguntas, de 12 perguntas. Será que você precisa dessas 12? Você não tem um ônus de nada? Será que se você não deixar se ficar muito mais atento àquilo que é falado, àquilo que é ouvido, você já não vai perceber que não está provado? E aí você não abre espaço para você mesmo produzir uma prova contrária ao seu cliente? Então, eu falei de possibilidade, de busque os fatos e de saber vencer quieto. Encerrando, hoje é dia 11 de agosto, data em que se comemora a criação dos cursos jurídicos. Se essa frase que eu te disse é uma novidade para você, você está na profissão errada, tá? Porque essa altura do campeonato, você já precisa saber do 11 de agosto. Mas eu queria deixar um último relato aqui. Quando eu estudei para concurso, eu tive que abrir mão de muitas coisas da minha vida. Nós abrimos a live brincando sobre eu ser goleiro, e hoje é uma coisa que eu adoro, jogar bola. Eu jogo bola de fim de semana, durante a semana, faço treino, vivo nessa questão do futebol. Durante a faculdade, eu viajei o Brasil, na época, o meu time, o São Paulo, tinha sido campeão brasileiro, foi campeão. Eu fiz faculdade em 2006 e 2010. Desses aí 3 anos, meu time foi campeão brasileiro, pô. Então, eu viajei o Brasil inteiro atrás do meu time, fui para o Maracanã, Mineirão, Arena da Baixada. E aí, em um determinado momento da minha vida, eu falei, não, eu preciso ser juiz, eu quero ser juiz. E eu tive que cortar uma série de coisas da minha vida, renunciar a muita coisa para eu poder estudar. E depois de 24 provas, 5 anos e meio estudando, eu fui aprovado no concurso da magistratura. Eu posso dizer para vocês que em nenhum momento eu me arrependi das renúncias que eu fiz. Em nenhum momento. Eu renunciei nesse meio tempo praticamente a vários jogos de futebol, a trabalhar, a crescer um pouco mais na profissão mesmo, na advocacia. Eu tinha oportunidade de emprego, e eu cheguei a recusar uma oportunidade de emprego porque eu preferia ganhar menos, trabalhar como audiencista para eu poder ter tempo de estudar. E aí eu brincava com os colegas e falei assim, olha, demora cerca de 13 minutos depois que você passa para você esquecer o que você passou, para valer a pena tudo que você passou. E eu estou dizendo isso não é porque eu quero te convencer a prestar concurso, mas eu quero deixar um recado, é que vale a pena investir em você. Essa frase aqui, pelo que eu me lembre, ela é do Gandhi, o Gandhi advogado, né? Mahatma Gandhi. Quando você não dá o melhor de si, está negando o direito de ser você. E se você está hoje aqui num feriado, que para nós é feriado, no meio de semana, tá dedicando aqui 1 hora e pouco para a sua capacitação, para aprendizado, leve como hábito pegar aqui, assim, putz, esse palestrante só falou besteira, mas ele falou uma coisa que me interessou. Pega essa uma coisa, vai estudar. O que eu posso fazer
por você e que os professores podiam fazer por mim quando eu estava para concurso, era deixar uma colaboração que me fizesse a caminhar por conta própria. Eu espero, com essa palestra aqui, ter aberto os seus olhos para alguns pontos para ampliar a sua visão na sua atuação como advogado. Agora, nada disso vai fazer a diferença se você não der o melhor de si, e dar o melhor de si aqui se envolve investir na sua capacitação. 2, investir na reflexão sobre o que você tem feito. Estudar, fazer. Eu fazia prova, faço muita prova, refletia para ver se estava na direção certa. Fazer um processo de tentativa e erro, porque só assim que se forma a experiência. Se não, os mesmos erros que eu vejo um advogado com 1 ou 2 anos de carreira cometendo, eu vejo advogados com 10, 15 anos de carreira cometendo. E por que isso acontece? Porque a experiência ela não vem tão somente do número de audiências que você faz, ou só dos livros que você lê. Ele vem dos livros que você lê, das audiências que você faz e do quanto que você reflete sobre a coisa. Nós achamos muito normal essa ideia de processar, ser processado, 7 milhões de possibilidades, 3,5 milhões de processos por ano. E tudo isso para nós, é o nosso universo. Mas o nosso produto, no fundo, é um sentimento de justiça e uma busca por uma segurança difícil num país com tantas cortes e com tantos entendimentos jurisprudenciais divergentes. Tem tanto entendimento que a gente já não sabe mais qual é a lei. E eu digo isso porque você precisa se capacitar para ser o melhor profissional que você possa ser, para transmitir essa segurança para os seus clientes. Nós, operadores do direito, nós temos uma profissão linda nas mãos para a gente poder atuar, porque a gente vende o intangível, a gente vende o material, que é essa justiça e essa segurança. E justiça e segurança é uma sede do ser humano. Então, a gente tem um campo muito farto para se trabalhar. Vocês, como jovens advogados, têm toda uma carreira pela frente. Quando eu falei que a comissão do jovem advogado é a principal da OAB, eu estava falando do coração, porque hoje eu dialogo com pessoas que daqui 20, 30 anos estarão atuando, assim como eu também pretendo estar atuando. E a pergunta que eu deixo é: o que nós vamos construir juntos? Eu espero que seja cada dia mais um relacionamento próximo, de aprendizado e de respeito e de construção de uma justiça mais próxima das pessoas e que faça a diferença na nossa sociedade. Pessoal, obrigado. Parabéns, doutor Lucas. Confesso que com as últimas palavras aí a gente chega até a ficar emocionado, né? E é isso em virtude da carreira, né? A carreira nos emociona. Hoje é um dia bastante especial, nos emociona também. Muito obrigado pelas palavras. Excelente live. Ficou com gostinho de quero mais. Espero ter o doutor aqui em outras oportunidades, falando de outros assuntos. Tenho certeza também que os participantes gostaram. E, se o doutor me permite, eu vou abrir, para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, para a gente já finalizar. Pode Beleza. ser? Tranquilo. Pedir para a Tamires estar liberando aqui os microfones. Liberado. Liberado? Bom, pessoal, quem tiver algum questionamento, alguma dúvida, alguma sugestão, pode se direcionar ao palestrante, Dr. Lucas. Fiquem à vontade, tá bom? Eu gostaria de falar. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a disponibilidade, a excelente palestra, tem coisas que a gente não consegue enxergar realmente, e a visão que nos foi dada foi maravilhosa. Parabenizar o Dr. Tiago, que é o presidente da nossa Comissão da Jovem, pela iniciativa, que foi maravilhosa, e parabenizar os nossos colegas pelo dia de hoje. Foi falado no início da live sobre o sentir, né, durante a audiência, aquele sentimento
olho no olho, o sentimento que a gente não tem através da audiência por telepresencial. Como que é isso? Porque a gente sabe que isso tem um pouco, a gente acaba perdendo um pouco realmente, né? Fica uma coisa mais fria. Olha, é Ana Paula, né? Isso. Oi. Ana, boa noite. Sem dúvida, a audiência telepresencial, ela fica uma coisa mais fria. Agora, ela é uma inovação que ela veio para ficar. Isso é fato, assim, sabe? Ela deu leveza, deu celeridade. E, assim, o que eu penso para um cenário pós-pandemia, grande número de audiências iniciais de conciliação, audiência na execução também, todas online, e as mais simples de instrução também online. Na audiência online, esse do sentir dificulta um pouco mais, exatamente pela frieza. Como que o juiz se vale, por exemplo, para decidir uma prova dividida? O primeiro ponto é a ideia de alguns critérios sobre que prova prevalece sobre qual, tá? Então, assim, do meu ponto. O que eu digo como isso? Primeiro, normalmente quem exerceu a mesma função sabe dizer sobre aquela função. Então, numa dessa, você tem um exemplo muito comum em portaria, por exemplo. Testemunha do trabalhador é o porteiro que duplava com ele. Testemunha da empresa, o supervisor que supervisionava 20, 30, 40 postos, passavam no posto uma vez por dia. Então, aí é aquele ponto que eu digo. Os dois advogados produziram prova, mas qual a prova que persuade? Aquela prova que tem credibilidade, aquela prova que tem lógica naquilo que está sendo dito. Então, o que nos socorre mais, no que toca a julgamento, é essa questão desses critérios. Relacionamento, juiz-advogado, nessa questão da audiência virtual. A audiência virtual ela traz uma nova ética, até não falar. É uma coisa curiosa, por exemplo, você deve ter passado, é assim, todo mundo entra boa tarde, fica boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Que no presencial é normal, você fala boa tarde, outro responde para você. E no online é muito melhor, quando alguém fala boa tarde, você espera ele terminar de falar para depois você responder, porque dá esse delay. Então, isso tem sido uma experiência nova, e esse relacionamento ele vem sendo construído, na minha visão, com transparência, muitas vezes perguntando, olha, doutor, como que você quer que eu faça tal coisa? Ó, a testemunha está aqui, o senhor tem algum problema? Tal. Tem uma coisa nova, é uma nova, entendeu? Essa questão de como isso é sentido. Mas tem funcionado. Sim, de um modo geral tem funcionado. Eu não sei se eu consegui ser preciso na sua resposta, mas... Foi sim, obrigada. Nada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Tiago. Boa noite, colegas e colegas. Parabéns pelo nosso dia. Doutor Lucas, eu queria perguntar para o senhor, assim, digamos que eu tentei fazer uma composição de acordo, mas nós não aí não conseguimos. Mesmo que eu não consegui aquela posição de acordo, a hora que eu chegar na audiência, eu devo apresentar ela assim mesmo ou não? A proposta, eu devo apresentar a proposta, mesmo que a outra parte não está aceitando, não diz que não concorda com aquela proposta, mas eu devo apresentá-la para o juiz, até aproveitando a desse, diz assim, que a gente tem que perguntar se o juiz tem proposta, eu devo apresentar aquela proposta também para o juiz, até para ver se a gente faz uma composição ali ou não. José, vou te dar uma dica aqui. Essa dica é boa, tá? Pode apresenta, pode perguntar para o juiz e fala mais, fala assim, não, excelência, consta em ata a minha proposta. Por que eu digo isso? Porque olha como fica a situação. Imagina que você entrou com um processo pedindo, sei lá, 100 mil reais. Chega na audiência, você apresenta uma proposta de 20 mil reais, tá? E você constou essa proposta em ata ali. O advogado da parte contrária, por exemplo, não aceita, tá? Não aceita, o cliente ali não aceita. Aí tem a instrução processual e a sentença sai em, sei lá, 70, 80 mil reais.
Depois isso cai na mão de um jurídico interno, de alguém que vai analisar esse processo, ele vai falar assim, mas pera lá, o advogado que estava presente, ele tinha oportunidade de ter resolvido por 20, e ele não levou essa proposta, ele não topou. Então, quando você coloca ali o valor que você quer para o acordo, dependendo da relação cliente-advogado da empresa, tá? Dependendo dessa relação, se o processo der mais, esse cara está enrolado. Então, às vezes, o acordo não sai na hora, mas depois da colheita da prova, o cara corre para fazer. Porque se a conta der mais alta, vai cair nas costas dele. Ele vai ter que justificar. Por que ele não, por exemplo, não fechou um acordo por 20, sendo que ele tinha essa oportunidade, agora custou 100? E eu já peguei casos, por exemplo, vendedor externo. Peguei um caso outro dia de uma marca que produz presunto, que tem um S, assim, sabe? Acho que chama o nome completo eu não lembro. E era assim, proposta inicial da empresa, R$6.000, proposta do trabalhador, 60. O cálculo homologado, R$415 mil, sabe? Isso daqui é uma coisa que, se tem alguém ali atento no passivo trabalhista, perguntaria para o jurídico interno ou para o escritório que fez análise de risco, falando, mas vem cá, você não me orientou a fechar um acordo de 60 numa situação como essa? Então, essa informação, ela é muito útil. E pouca gente coloca isso, entendeu? Pouca gente põe isso. Isso vale para os dois lados. Mesmo o caso do reclamante, que às vezes tem uma proposta de 10 mil da empresa, ele fala, não, eu quero 50, e depois a liquidação dá 3 mil, dá 4 mil. Então, é uma informação muito valiosa, sobretudo para como você vai depois precisar dela para se justificar. Respondi? Muito, muito obrigado. Respondido. Mais alguém para fazer perguntas? Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Muito prazer, doutor Tiago, doutor Lucas, muito obrigada pela excelente palestra, realmente bastante proveitosa. Desejo aí um feliz finalzinho de dia, né, para os nobres colegas de profissão, mas, na verdade, nosso dia é todo dia, né, porque todo dia a gente está ali trabalhando com a justiça e fazendo com que ela chegue nas partes e alcance aí as suas necessidades, seus pedidos, enfim. Bom, eu sou uma advogada recém-formada, estou iniciando em um escritório na área de direito do trabalho e representando aí a parte reclamada, e nunca fiz audiência. Então, eu estou, inclusive, bastante ansiosa e preocupada, confesso, com essa parte, porque não sei, eu sei que esse momento vai chegar, mas não sei como vai ser. Então, gostaria aí do Dr. Lucas, além das valiosas dicas que já estão todas aqui anotadas no caderninho, se tem mais alguma dica aí para minha primeira experiência que deve chegar em breve, alguma informação importante que eu devo me atentar para solicitar que conste em ata, ou alguma observação que eu devo ficar atenta aí nesse início de carreira, e desde já muito obrigada. Olha, Adriana, que bacana que você vai ter aí sua primeira audiência. Quando é comigo, eu pergunto se é a primeira audiência para terminar o constrangimento, já não basta a certidão, mas eu pergunto e depois eu costumo anotar ali na ata, porque eu digo que agora nossa carreira está linkada, né? Não, a primeira vez está sendo ali comigo. Olha, principal dica, tá? Não é uma dica, não é uma dica jurídica. Muito provavelmente, antes da sua primeira audiência, você vai ficar muito nervosa. Você não vai dormir. E aí, na hora da audiência, você vai estar super nervosa, você vai falar, não, será que estou indo bem, será que estou indo mal, não sei o quê. E aí, vai ver o juiz vai falar uma coisa, você vai regalar os olhos, vai baita frio na barriga, aquele enjoo, assim, que dá. E eu vou te contar uma coisa. Esse frio na barriga que você vai sentir na sua primeira audiência, ele jamais vai sumir, tá? Se preocupe quando esse frio da barriga simplesmente não existir, porque aí você perdeu o respeito pela sua profissão, pela importância que tem os direitos do seu cliente. Esse frio na barriga,
ele vai estar presente em todas as suas audiências. Ele, com o tempo, com a experiência, ele vai diminuir, ele vai ficar mais levezinho, vai ser mais fácil administrá-lo. Tecnicamente, você vai conseguir sair melhor, apesar desse frio na barriga, mas ele jamais pode sumir. Eu já presidi mais de 5 mil audiências como juiz, fiz mais de 100 como advogado e 5 mil como juiz. Amanhã eu tenho pauta. Amanhã, 9 horas da manhã, quando eu ligo o meu computador, minha mão está suando, frio. Começa, vai e dá tudo certo. Então, eu passo isso como juiz e você vai passar como advogado. Então, a principal dica é: vai dar frio na barriga? Vai dar medo? Segue o passo a passo aqui, tecnicamente, que você vai administrar esse frio na barriga e vai ser um advogado de sucesso. Muito obrigada, doutor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais alguém para encerrar, para nós liberarmos aí o Dr. Lucas? Pelo jeito, mais ninguém. Vou deixar aqui o espaço aberto para quem tiver algum tipo de dúvida, sugestão, nos deixe e depois, se possível, encaminho aí ao Dr. Lucas e ele, tenho certeza que vai nos atender. Thiago, deixa Pois eu só fazer um último convite, então. Pois Ó, não. Toda quinta-feira, como eu mencionei na palestra, toda quinta-feira eu faço live no Instagram, cada hora sobre um assunto, e o assunto normalmente não, ele é sempre direito do trabalho, e eu abro para perguntas e tal, então fica o convite para quem tiver redes sociais aí, quiser me seguir. Meu Instagram é super profissional, é @luquinhafc_88, e o FC de falar de Cordeiro, tá? Estou colocando no chat aqui, tá bom, doutor? Tá, pode mandar. Luquinhafc_88. E aí, quem puder, estiver assistindo, gostou, puder postar, compartilhar, é uma forma de divulgar o trabalho, viu? Obrigado, Thiago. Perfeito. Doutor Lucas, é isso. Novamente, muito obrigado por nos atender. Teve um colega que deixou um comentário aqui no chat que essa palestra do doutor foi um presente para a Jovem Advocacia e eu concordo plenamente com ele. Realmente foi um presente mesmo e espero vê-lo mais vezes aqui. E já fica o convite aí, tá? Não vai fugir depois. Muito obrigado. Também agradeço a todos os participantes. Agora, quase 8h30 da noite, quase 30 pessoas nos acompanhando aqui. E uma boa noite a todos. Uma boa noite a você, Lucas. Boa noite, Tamires. Obrigado por ficar com a gente aí até agora. Nossa boa noite, valeu. Da subseção. Obrigado, Lucas. Um abraço. Fica com Deus, viu? Valeu, tchau, Boa pessoal. noite. Tchau.